عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. Vamos falar a respeito deste hadith. É um hadith, caros irmãos, que traz regras muito importantes, regras de relacionamento. A pessoa com Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa consigo mesma e entre si com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Um hadith muito curto, mas com um conteúdo muito valioso, muito importante, muito grande. Primeiro vamos falar um pouco sobre os narradores deste hadith. São dois sahabas muito grandes na história do Islã, que é Abu Dhar e o segundo é Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu. Quem foi Abu Dhar? E pode-se dizer também Abu Dhar. Abu Dhar sem alif lam, Abu Dhar também com alif lam. Também ele é conhecido como Buraira bin Abdullah. E outro nome, Burairu bin Junada. Outro é mais conhecido por Buraira bin Ashriqa. Em alguns livros também pode aparecer Burairu bin Jundub. Abu Dhar radiallahu anhu é dentre os primeiros que abraçaram o Islã. Dentre esses, temos Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, temos Omar, radiallahu anhu, temos Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Até outros dizem que Abu Dhar foi a quarta pessoa a abraçar o Islã. Abraçou o Islã, aprendeu alguma coisa com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e voltou para a tribo dele. A sua tribo chama-se Ghifar, a tribo Ghifar. Por isso aqui vem Abu Dhar al-Ghifari. Al-Ghifari significa pertencente à tribo de Ghifar. Quando chegou o momento de o Nabi sallallahu alaihi wasallam sair de Meca para Medina, ele foi se juntar com o Nabi sallallahu alaihi wasallam para fazer o que? Hijra. Ele narrou acima de 281 hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Vamos encontrar Abu Dhar, acima de 281 hadiths, e ele morreu no ano 32 de Hijra. Este é o primeiro narrador, que é Abu Dhar. Ele é Abu Dhar, mas o nome dele oficial é Jundub bin Junada. É como Abu Huraira. O nome dele oficial é que? Abdurrahman bin Sakhr. Então, Abu Dhar, este é a alcunha, mas o nome oficial dele é Jundub bin Junada. Pode ser Jundub bin Junada com Dhamma, Jinada com Kasra e Janada com Fataha. Pode ser Jundub bin Janada, Jundub bin Jinada, Jundub bin Junada. Está tudo certo. É como Jeddah, uma das cidades da Arábia Saudita. Pode dizer Jeddah com Kasra, Judda com Dhamma e Jadda com Fataha. Sim, eu vou para Jadda, ela mesmo. Vou para Jeddah, ela mesmo. Vou para Judda, também ela mesmo. Tem uma coisa muito importante que vocês devem saber sobre Abu Dhar. No califato de Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, no califato de Omar, no califato de Uthman, quem era mufti era quem? Abu Dhar. Tem aquele que dita vereditos, fatawa, tudo, por causa da capacidade que ele tinha. Era um grande sahabi. Tinha uma retenção muito extraordinária das matérias do Din. Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi, falando de Abu Dhar, ele diz o seguinte: Kana ra'san fi zuhd. Ele era cabeça no que diz respeito à adoração. Ele adorava muito Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sidqi, era muito verdadeiro. Wal ilmi, ele tinha muito conhecimento. Wal amal, e ele também não só detinha conhecimento, também punha em prática o que ele aprendeu.
ele conciliava as duas coisas, saber e pôr em prática com o conhecimento. E disse ainda, Qawalan bil haq. Qawalan bil haq significa aquele que falava a verdade, não era manipulável. Não que outros sahabas eram manipuláveis, mas ele tinha uma característica ímpar. Isto é o que o caracterizava. Quando fosse para falar a verdade, Abu Dharr era mesmo. Por isso, os califas levavam ele. Que este, quando se fala da verdade, não vacila. Então, este que deve ser o mufti. Era só falarmos de Abu Dharr, vamos passar noites, dias a falarmos deste grande sahabi, Jundub bin Junada, radiallahu anhu. E o outro narrador deste hadith chama-se Abu Abdurrahman, o pai de Abdurrahman, que é Mu'adh bin Jabal. Ele tinha um filho chamado quem? Abdurrahman. É tão simples. Mu'adh bin Jabal, um grande sahaba também. Mu'adh bin Jabal abraçou o Islã quando tinha 18 anos. Mu'adh bin Jabal. Também morreu no ano 18 de Hijra. Também ficou muito tempo com o Nabi. O Mu'adh bin Jabal, radiallahu anhu, era dos Ansares, é daqueles sahabas que o Nabi, quando chegou em Medina, criou irmandade. Um muhajir, ser irmão do Ansar. Os muhajirinas eram novos em Medina, então o Nabi levava alguém de Medina, então você tem que andar com este. É para lhe fazer conhecer, habituar Medina, ajudar a ele. E isso criou uma irmandade. Por isso o Nabi sallallahu, uma das grandes obras que ele fez é de criar essa irmandade entre os muhajirinas e os ansares. Cada um sentia que estes são nossos irmãos, porque eles foram escorraçados, saíram para preservar a sua religião, vieram para que eles não são ladrões, tudo isso. O que deve acontecer quando nós acolhemos os nossos irmãos? Não podemos pensar que estão a vir nos tirar o lugar. Por isso, quando se fala de direitos humanos, o Islã sempre está na linha da frente. O Islã sempre preservou os direitos humanos. Foi sempre defensor dos direitos humanos. Veja o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. Quando saiu de Meca para Medina, chegou lá, criou essa irmandade. Não criou regionalismo. Dizer que você é da região X, não pode se dar com este. O que tem acontecido muitas das vezes. O Islã não tem fronteiras. Mu'adh bin Jabal era dos Ansares. Quem era irmão dele dos Muhajirinas? Era Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu. Mu'adh bin Jabal, teu irmão está aqui. Abdullah bin Mas'ud. Fulano, teu irmão está aqui. Fulano. Então Mu'adh bin Jabal calhou com quem? Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu min al-Muhajirin e Mu'adh bin Jabal min al-Ansar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, neste ummat, quem conhece mais o halal e o haram é quem? Mu'adh bin Jabal. Questões de fiqh, resolver problemas. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam no 9º ano enviou ele para onde? Para Yemen. Quando disse, ya Mu'adh, vou te enviar para Yemen, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, faltakun awwal ma tad'uhum ilayhi kalimatu shahadati an la ilaha illa Allah. A primeira coisa quando você chegar no Yemen, que você vai chamar as pessoas é la ilaha illa Allah. O Nabi está a instruir a ele. E tem um outro hadith que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a dizer, ya Mu'adh, la tada'anna dubra kulli salatin. Ó Mu'adh, no fim de cada salat, você não pode deixar de dizer o seguinte, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Este conselho o Nabi estava a dar ao Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu, para todo o ummah, sem dúvidas. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam manifestou o amor dele ao Mu'adh bin Jabal, quando disse, ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Ó Mu'adh, wallahi, eu gosto muito de ti. Veja só. Então, essas são das virtudes que o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu ao Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu. E mais outros hadiths. Também falarmos de Mu'adh bin Jabal, vamos levar muito tempo. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, só para terminar sobre Mu'adh bin Jabal, ele aconselhou a este ummat a levarmos o Coran de 4 pessoas.
A primeira pessoa, Ubay ibn Ka'b, está lá. A segunda pessoa, Mu'adh bin Jabal. A terceira pessoa, Abdullah bin Mas'ud. E a quarta pessoa, que é Salim Maula Abi Bakr radiallahu anhu. Khudu al-Quran min arba. O Nabi diz, Khudu al-Quran min arba. Levem o Quran de 4 pessoas. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal e Salim Maula Abi Bakr. Mu'adh bin Jabal, caros irmãos, ele narrou acima de 108 hadiths. Mu'adh também tem um episódio muito engraçado. O Nabi nomeou ele para ser imam de Masjid de Quba. Para quem conhece Medina, conhece Masjid de Quba. Ele era imam lá. O que acontecia? Às vezes Mu'adh saía, ia participar do salat no Masjid Nabawi, atrás do profeta, e ia dirigir na mesquita dele. E de Masjid Nabawi para lá, naquele tempo, levava tempo. As pessoas ficavam lá à sua espera, tudo. E ele alongava muito, Mu'adh bin Jabal. Começaram a resmungar, a reclamar. Vamos ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. O imam que nomeou para nós lá, é bom sim, é bom, mas alonga muito, uma pessoa para, cansa. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou ele e disse, afattanun anta ya Mu'adh. Você, Mu'adh, está a criar fitna por quê? Depois orientou, por que não lê o Shamsi wa Duhaha, o Samai wa Tariq? Pior no Salat al-Isha. Ele só reclamava mais por causa do Salat al-Isha. Então o Nabi disse, afattanun anta ya Mu'adh. Você está a criar fitna no Jamaat, Mu'adh. Tem que saber que atrás tem pessoas, pior Salat al-Isha, pessoas já estiveram no trabalho, querem voltar e descansar. Tenta ler alguns ayates um pouco curtos, surates curtos, por aí. Agora, quando estiver a fazer Salat sozinho, aí você pode alongar como quiser. Então, estes são algumas virtudes de Abu Dharr e algumas virtudes de Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal, ele morreu no ano 18 de Hijra, e também Mu'adh bin Jabal, radiallahu anhu, ele morreu numa epidemia. Houve uma epidemia que assolou aos muçulmanos naquele tempo. Morreram quase 30.000 muçulmanos, que nem corona assim, ou cólera, ou alguma diarreia. E morreu-se muito, e morreram muitos sahabas também nessa epidemia, naquela zona, Amwas. Amwas é uma aldeia próxima do Baitul Maqdis, na Palestina. Tem uma zona chamada Amwas, lá assolou esta epidemia, morreram muitos sahabas, dentre eles Abu Ubaida, Mu'adh bin Jabal e mais outros sahabas que morreram nesta aldeia, porque eles estavam preocupados com a expansão do Islã. Já tinham saído de Medina, de Meca, e eles espalharam-se para expandir o Islã. Foi de lá mesmo. Significa que Mu'adh não morreu em Medina, morreu fora de Medina. Abu Dharr, o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou uma coisa a respeito dele. Disse, Abu Dharr, ele anda sozinho, ele vai morrer sozinho, e no dia de Qiyama será ressuscitado sozinho. E isso concretizou-se. Morreu, as pessoas não se aperceberam. Uma comitiva que estava a sair de Kufa encontrou ele no caminho e levaram, enterraram ele. Ele gostava muito de isolamento, sozinho. Sempre estava sozinho. Então o Nabi disse, Abu Dharr yamshi wahdahu, wa sayamutu wahdahu, wa sayub'ath yawm al-qiyamati wahdahu. No dia de Qiyama também vai ser ressuscitado sozinho.